Amados, Deus colocou no meu coração, confesso que foi uma noite muito inspirada ontem, foi inspirado pelo Espírito de Deus, foi tocado também, né? A Bíblia diz que a gente ouve a voz de Deus de muitas maneiras, Deus fala de muitas maneiras, né? E ontem falou meu coração através de um filme, e essa madrugada eu fui orar e Deus colocou várias coisas no meu coração, mas entre elas eu separei esse texto para repartir com você. Quero que você abra a sua Bíblia no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do capítulo 3, do 14 a 21. O tema nessa noite: projete sua vida para crescer, para vencer. Quem pode dizer amém por isso? Diga para a pessoa do seu lado: hoje, Deus trouxe você para você projetar em Deus sua vida para crescer. Amém? Ok. Vamos ler a palavra do Senhor? Por causa disso me ponho de joelhos, Paulo dizendo, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altitude e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, amados? Ok, né? A gente fica muito feliz por esses textos, né? Por ver Paulo, então, orando, né? Para que as riquezas da sua glória seja concedida à igreja, seja revelada a você, a mim, a cada um de nós, né? E que, pela fé, você possa entender largura, comprimento, profundidade e altura, né, a respeito do propósito de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus, para que a gente possa ser plantado, né, arraigado, quer dizer, nossas raízes possam ser profundas no Senhor. É isso que Paulo está dizendo, né? Fundamentados e fundados em amor. E quando a gente faz isso, querido, né, quando a gente está fundamentado em amor, né, quando a gente está arraizado, a gente consegue entender, né, a dimensão, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, né, da revelação que Deus tem para a gente, né? E eu quero nessa noite poder compartilhar alguns desses princípios com você, amém? Tá? A verdade é que muitas vezes nós não paramos para considerar isso, e às vezes situações inusitadas podem acontecer, né? E nós temos acompanhado a vida de tantas pessoas, temos ouvido, né, os depoimentos, né, temos acompanhado aqui o crescimento da igreja de Curitiba, da igreja de Ponta Grossa, né, temos participado, né, aí do nosso convívio com outros pastores e outros ministérios, e a gente tem visto, querido, que nos dias de hoje não dá tempo para procrastinar mais. Não dá tempo para, né, sermos pessoas indecisas. Por quê? Porque existem várias razões, né? Porque o fim pode vir antes. Situações podem barrar a tua e a minha vida. E eu lembro de uma história, né? Porque eu faço menção a essa questão, que você e eu não podemos dimensionar o amanhã. Você não sabe o que vai suceder daqui meia hora.
E o que é a nossa vida? A Bíblia diz que nós somos como uma neblina, né? Que aparece por instante e logo se dissipa. Isso está em Tiago, capítulo 4, verso 14. Quer dizer, é como uma neblina da manhã, né? De repente você sai de casa, está aquele neblinão, dali a pouco saiu o sol e a neblina foi. Né? A Bíblia faz uma comparação que é a nossa vida, porque tudo passa rapidamente. Você concorda comigo, amados? Tudo passa muito rápido e essa vida voa, nós voamos. Ora, se a vida é tão curta, se ela é tão breve, e não sabemos o que vai ocorrer daqui a pouco, alguns minutos, eu creio que nós precisamos aprender a valorizar as oportunidades que Deus nos oferece agora. Amém, querido? Porque daqui a instantes você não sabe. É muito arriscado deixar para depois uma decisão importante que você tem que tomar hoje. Sim ou não, amados? Ih, está fraco, hein, pessoal? O pessoal está em clima de feriado. Sim ou não, pessoal? Ai, que bênção. Vocês estão aqui comigo. Tá? E eu lembro de tantas histórias, né? E de pessoas que, por alguma razão, queriam esperar. Centenas de histórias de pessoas que deixaram para depois. Eu lembro de uma história de uma mulher cristã, isso eu li, né? Essa é uma ilustração de uma história do nosso meio aqui, né? E ele trabalhava como piloto numa companhia aérea. E ela orava muito, e ele conhecia a mensagem, e ele sempre falava nos intervalos de cada viagem: esposa, eu logo vou me aposentar, né? É só daqui um tempinho, né? Daqui uns aninhos eu já vou estar mais liberado. Ele chegava para o pastor nos cultos, né? Nas pregações, ele gostava de participar da igreja, e o pastor chamava ele para os compromissos, né? Para participar mais intensamente da igreja. Ele dizia: pastor, olha, né? Logo eu vou me aposentar daqui a alguns anos, pastor, então eu vou poder, né, se tornar membro da igreja, participar de uma célula, ser discipulado por alguém, abrir minha casa para receber uma célula, se tornar, quem sabe, alguém que pode ajudar as pessoas. Mas apesar dos incentivos do pastor a este homem, aquele homem tinha um pensamento. E ele achava que Deus entendia a sua maneira de pensar. E que no final tudo ia dar certo. Será que você pensa assim? Infelizmente, amados, para essa pessoa, o tempo oportuno nunca chegou. Jamais chegou. Sabe por quê? Ele não se aposentou. Ele não terminou a sua carreira. E um dia, o corpo dele mutilado chegou em casa, né, vindo da companhia aérea, né, de um acidente que tinha ocorrido com ele. Ele havia morrido num acidente aéreo. Amados, a incerteza quanto ao tempo de vida que nos resta é um forte motivo para estarmos nas mãos de Deus a todo instante. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amados, eu creio que a mentalidade das pessoas que acham que tudo vai dar certo, que Deus entende, ela é muito perigosa. Que você pode ser traído. Você pode achar que você ainda não está pronto. Você pode achar que ainda não é seu tempo, mas a Bíblia diz que o tempo é hoje. Fale para a pessoa do seu lado aí, bem carinhosamente: o tempo de você buscar a Deus e crescer é hoje. A quem, amados? Mas tem um motivo mais forte, né, do que esse que eu falei, né? De você entender que a vida passa rápido. Mas, para nós que estamos na igreja, há um motivo mais forte que esse, ou seja, a eternidade com todas as bênçãos que nos espera, né, amados? Então, se você vive nesse mundo sem uma expectativa de eternidade, a sua vida é tão pobre, querido. Se você só pensa
que as suas realizações são aqui nessa vida. Então, a sua visão nesse aspecto, ela está tão curta, ela está tão longe do propósito de Deus, porque aqui é um pequeno teste, né? São talvez alguns milímetros, né, daquilo que Deus tem para a sua vida, porque você foi criado para a eternidade, amém? Você foi criado para ser eterno. E quando nós cantamos que, né, queremos estar com Ele, na presença dEle, é para participar da eternidade com Ele. Amém? E tantas pessoas ficam perdendo o seu tempo aqui, né? Achando que a vida, né, ela só se resume a comer, vestir, trabalhar, ganhar dinheiro, perder dinheiro, né? Ou lutar, espernear, sofrer, fazer pessoas sofrerem. Eu não sei. Mas, amados, eu quero dizer que o que Deus tem para nós não se compara à neblina passageira desta vida com as realidades que Deus está preparando para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, querido, você não tem ainda nem ideia, tá, daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Aquele piloto de uma empresa aérea, ele adiou a decisão de entregar o coração a Cristo, né? Em virtude do quê? Do seu apego às coisas desse mundo. Ele estava apegado à sua carreira, estava apegado ao dinheiro, estava apegado, então, às suas promoções. Ele não queria abrir mão, né? Na verdade, algumas coisas que talvez entre as viagens aconteciam. Porque você pode ser um piloto, um empresário, você pode ser um profissional liberal, você pode atuar em tantas profissões exigentes e pode ser um excelente cristão onde você está. Amém, amados? Né? A questão é que as pessoas acham brecha para dizer que não dá. É? Talvez não quisesse abrir mão de algum pecado entre as viagens. É por isso que, pastor, só quando eu me aposentar, aí não vai ter almoço, não vai ter viagem, não vai ter isso, não vai ter aquilo, né? Eu não sei o que faz as pessoas adiarem, né, o projeto de Deus nas suas vidas. Mateus capítulo 10, no verso 39, diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então, o que acontece, amados? O homem carnal, ele pensa que é uma tolice abandonar os prazeres. Não, pastor, não vou abrir mão, não. Tem gente que fala, não é hora de ser crente, porque ele tem um monte de coisa que ele não quer abrir mão. Mas o cristão, né, o cristão real, aquele que cantou essa canção e diz, né, vamos provar o quão real é sua presença. Quem desfruta dessa felicidade, né? Meu irmão, aqui na terra, né, e tem expectativa de que, né, se aqui já está sendo tão real, você imagina lá então, né? Vai ser muito diferente, né? Eu vou perguntar algo para você. Você acha que você já está livre da tendência de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Você está livre disso? Como é que são os seus pensamentos a respeito disso? Muitos cristãos que ainda não se libertaram dessa tendência, sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo para você. Pessoas que não se posicionam no seu crescimento, não se posicionam hoje a respeito do projeto de Deus na sua vida, não se posicionam para crescer, eles têm essa tendência de procrastinar, de adiar, de esperar. E na cabecinha deles, eles têm a mesma mentalidade do piloto. Deus entende, no final tudo vai dar certo. E você fica na igreja, e você fica aqui um tempo, e você tem aquela mentalidade, né, que olha, um dia eu vou acordar com vontade de orar. Um dia vai bater a vontade de orar, eu vou orar. Pastor, não fala para eu orar. Um dia vai bater, Deus conhece meu coração. Um dia eu vou acordar com aquela vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra, de conhecer os profetas, de conhecer o Novo Testamento, de conhecer a revelação, o Apocalipse, de conhecer aquilo que Deus fala a respeito do futuro. Deus cabe, Deus conhece. Vai chegar a hora. Nós cantamos hoje,
de fome, né? Tem um que fala assim, Deus sabe, vai ter hora que eu vou ter fome desse negócio. Um dia eu vou acordar, né? E vou olhar no espelho e falar, nossa, eu sou um cristão maduro finalmente. Mas eu vou dizer para você, querido, que esses pensamentos são pensamentos de pessoas que não saíram do jardim da infância no mundo espiritual. Né? E eu quero, nessa noite, até trouxe algumas fotos aí, né? E alguns lembram até os bebês da minha casa, mas eu quero nessa noite desafiar você, né? A sair do jardim da infância da sua vida espiritual. Porque se você não tomar essa decisão, você não vai acordar mais maduro. Você não vai acordar com vontade de orar. Você não vai acordar com vontade de ler a palavra. Você não vai acordar e olhar para você e falar, nossa, hoje eu estou pronto para tomar uma decisão verdadeira em Deus. Porque a salvação é um processo que precisa ser desenvolvido. E eu quero nessa noite desafiar você, né, a sair desse lugar de imaturidade e entrar num processo de crescimento que Deus tem para as nossas vidas. Quem pode dizer amém por isso aqui? Você está comigo? Né? Abra a sua Bíblia aí, né? Nesse texto muito legal aqui, muito importante, né? Efésios 4, de 11 a 14. E o primeiro tópico que eu quero deixar com você é um princípio, né? E eu quero que você fale comigo, diga assim, o Pai, mais forte, o Pai quer que todos cresçam até chegar à estatura de Cristo. Amém? Você pode pôr o PowerPoint para mim? Vem, né? E, olha lá, eu gostei muito dessa figura, né? Porque ela mostra assim, né? Uma realidade e outra realidade, né? Apesar de você estar aqui, né? Deus quer que a sua realidade espiritual reflita, né, uma maturidade, uma estatura espiritual, né, que vai além de uma criança espiritual. Né? O Pai quer que todos cresçam até chegar à estatura de Cristo. Eu quero ler aqui, né, eu gostei muito de ler esse texto nessa tradução, então não preciso nem colocar no telão, eu vou ler esse texto de Efésios 4, de 11, né, a 14. Olha só o que ele diz aqui. Essa é a tradução, né, da Bíblia, a mensagem. Olha só que legal. Ele concedeu dons, né, em cima e embaixo, e encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, né, a igreja. E ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos, em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente aos filhos de Deus. Como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Amém? Né? E, amados, esse texto fala sobre isso, né? Porque nós geralmente falamos que Deus chama pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para equipar a igreja, mas além de equipar a igreja, além de que você possa exercer o seu ministério, é para que você deixe de ser criança espiritual. Deixe de ser um bebezinho que, né, pode ser afetado, roubado, para que um vento de doutrina não leve. Então, por isso eu digo para você, amados, né, que o Pai quer que todos cresçam até a estatura de Cristo. Amém, amados? Né? Então, Deus quer que você cresça, amém? Tá? A segunda coisa aqui que eu quero colocar, 1 Pedro 2,2, né, vocês podem colocar aí na tela para mim,
né? Que esse crescimento tem a ver com a salvação em desenvolvimento. Então vamos lá, 1 Pedro 2,2. Alguns textos para ajudar você a entender esse pano de fundo de hoje. 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, ou genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, né? Então, o crescimento é para quê, amados? Para salvação. Olha, fazer uma oração de entrega é uma bênção, querido, mas salvação verdadeira, quem vai entrar no céu é quem cresce, quem tem crescimento, quem tem revelação, né? Porque muitas pessoas nesse caminho podem ser roubadas, né? Se permanecer somente no leite, tem que começar a tomar o leite, tem que começar então a buscar, mas é necessário deixar as coisas do menino. Vamos ver aqui um verso em 1 Coríntios 13:11, você pode abrir e acompanhar comigo, que diz assim: quando eu era um menino, eu falava como um menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser um homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então, amados, é necessário, né? Fale comigo assim, é necessário deixar as coisas de menino. Tá? Vamos caminhar um pouquinho mais, Hebreus 5,14. Hebreus 5,14, né, fala de um alvo, né, que nós devemos ter, que é crescer em fazer o bem. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma criança não consegue discernir o bem e o mal, né? É por isso que nós falamos, né? Apesar de hoje isso estar mudando cada dia, né? Mas ainda as nossas crianças pequenas, né? Elas não têm discernimento, né? Elas não têm faculdades exercitadas, quer dizer, capacidade intelectual, emocional, né? Para poder exercer, então, e exercitar a sua capacidade mental, né? Os seus raciocínios, a sua parte cognitiva, para poder discernir entre o bem e o mal. Agora, um adulto consegue discernir, né? Amém, amados? Então, o que esse texto está dizendo? O alimento sólido é para quem? Para quem? Para os adultos, né? E qual é o objetivo do alimento? Poder ajudar você, né, a aprender, então, como adulto, a discernir entre o bem e o mal, né? Essa ilustração aí, ela mostra muito bem, né? Então, quando eu falo bem e o mal, eu falo sobre decisões, eu falo sobre caminhos, eu falo sobre atitudes, eu falo sobre estilo de vida, eu falo para onde você quer ir, para onde você vai levar a sua família, para onde vai a sua profissão, para onde vai o seu futuro, né? Para onde vai dar a estrada da sua vida. Se você vai ser lembrado pelas coisas boas que fez ou não. Como falamos, né, semana passada, nós vamos ser lembrados não pelas coisas que nós começamos, mas por aquelas que nós terminamos. Isso faz parte, né, disso, de você discernir e tomar boas decisões, né, para poder concluir bons projetos, para poder levar as coisas até o final. Agora, eu quero colocar aqui algumas evidências, muitas vezes, né, que mostram que nós podemos estar, talvez, no jardim da infância na fé. Ou evidências de uma infância permanente. Porque muitas pessoas falam, não, mas eu já tenho muito tempo de igreja. Tá, ok. Mas tem muita gente que tem 20, 30 anos de igreja, mas a infância é permanente na vida dele. Vamos ver isso? Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Vamos ver. Abra em Lucas capítulo 11, no verso 11.
Isso aqui são só alguns indícios, tá? Lucas 11:11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, 2 pontos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Um sinal ou um indício de que talvez ainda estejamos, do ponto de vista espiritual, no jardim da infância, é quando as nossas orações são somente as mesmas, sempre. Não é? Eu gostava, tinha essa prática, né? Hoje está mais aqui na minha cabeça, no meu coração, mas eu incentivo sempre a você a colocar alvos e a escrever, né? Mas muitas pessoas acabam desistindo de escrever os pedidos de oração, os alvos de oração, porque para algumas pessoas os alvos são sempre os mesmos. Eles estão orando sempre pelas mesmas coisas, porque eles nunca saem do lugar a respeito, né, da sua vida espiritual. Eles estão sempre recomeçando, eles nunca saem do lugar. E quando os discípulos chegaram para Jesus, né, esse discípulo em especial, ele falou, olha, Jesus, nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar. Em outras palavras, né, os discípulos pediram a Jesus para lhes ensinarem a orar. Por quê? Porque as orações dos judeus eram orações sempre idênticas. Eram aquelas vãs repetições, né, até hoje, né, se você já foi em Israel, já viu algum documentário, se você já viu lá o grande muro, que é o resto lá do templo, né, que hoje lá o Muro das Lamentações de Jerusalém, né, você vai ver os judeus ortodoxos, que naquela época conviviam com Jesus, né, e até hoje esses judeus, eles param ali na frente daquele muro e eles continuam fazendo aquelas orações, até assim balançando o corpo com, né, atitudes características de um judeu ortodoxo. Mas se você for observar na tradição judaica, as orações eram muito repetitivas. Então o que aquele discípulo falou é o seguinte, olha, Jesus ensina a gente a orar, porque eu não aguento orar mais igual esses judeus. Eu não consigo ficar orando a mesma coisa. Eu não consigo ficar repetindo todo dia a mesma coisa. Porque eram orações que nunca mudavam. Mas a oração de Jesus trazia mudanças. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amém? Né? Ok? Então, eu quero repartir com vocês, para você pensar comigo. Um dos indícios de uma vida espiritual de criança, e que precisa passar por transformações e crescimento, são quando as nossas orações são sempre as mesmas, ou repetições que vão nos levando a 2 coisas, a frustração e desânimo. Se as suas orações são repetidas e levam você a frustração e desânimo, pode saber, tem alguma coisa ainda, uma etapa que você ainda não se posicionou para crescer, e Deus está querendo, ó, essa oração precisa mudar, essa postura precisa mudar, essa atitude precisa mudar, esse pensamento precisa mudar, esse raciocínio precisa mudar. Amém, amados? Amados, veja o seguinte, nosso Deus é um Deus de movimento e de mudanças. Quem concorda com isso? Então, você acha que Deus quer que as suas orações sejam iguais todos os dias? Não, Ele fala o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, novidade de vida, coisas novas todos os dias. Então, a sua oração, a minha oração, tem que ter coisas novas todos os dias. Novidades, né? Coisas novas. Por quê? Porque Ele quer te dar novidade de vida. Né? E as suas orações têm que refletir isso. Então, as mudanças e ajustes devem ser diários. Isso implica que a sua, minha oração, a nossa oração, deve acompanhar as mudanças e ajustes de Deus em nossas vidas. E quando você faz isso, quando você começa a orar de forma diferente, quando você coloca coisas novas, quando você vive coisas novas, você vai experimentar então crescimento, e as mudanças vão entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, naquilo que você tem de dificuldade. Amém, amados? Tudo é motivo para a gente ilustrar, né? Deus quer te levar, então, né, a uma vida, né, sem monotonia,
uma vida sem apatia, uma vida sem desânimo. Pelo contrário, Ele quer te dar uma vida com propósito, dinâmica, alegre, vibrante. Quem pode dizer amém por isso aqui? É isso aí, né? Vamos aproveitar do microfone, Deus quer trocar tua pilha todo dia, né? Ok? Então, amém? Então, o segundo indício, né, que nós podemos estar nessa condição é quando estamos mais interessados em receber do que dar. Eu gosto de dizer para você, cara, vai ser difícil de você me ver num culto aqui, sentado, né? No momento de adoração, eu estou lá sempre levantando as minhas mãos, adorando, né? Mas depois que acaba, meu irmão, eu me posiciono. Muita gente vem aqui e só quer levantar as mãos, adorar, cantar, receber de Deus, vazar, não quer mais nada. E aí, amados, quando nós estamos mais interessados a receber do que a dar, né, isso é um indício que nós estamos no jardim da infância. A palavra de Deus diz que muito melhor é dar do que receber. Então, um dos maiores sinais de imaturidade espiritual, né, é o desejo de somente receber. É só me dar. Eu quero mais reuniões, eu quero mais estudo bíblico, eu quero mais culto. Pastor, tem pouco culto nessa igreja, eu quero mais, eu quero mais. Tudo bem, cantamos hoje, mas eu quero mais, não é isso? Glória a Deus, uma música abençoada, tá? Só que depois de cantar isso, você tem que fazer muito mais do que você fez hoje. Muito mais do que você fez até agora. Porque senão não valeu. A questão é, o que é que você tem a contribuir? O que é que você tem a contribuir no reino? Pessoas que somente querem receber são pessoas, né, que acabam tendo um estereótipo. Amado, a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber, porque quem está dando, quem está oferecendo, quem está treinando, quem está ensinando, quem está pregando, quem está discipulando, quem está recebendo na casa, quem está liderando, quem está se importando com as pessoas, não tem tempo para murmurar, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para ver defeito, não tem tempo para ficar insatisfeita, porque pessoas que somente querem receber, elas vão se tornar pessoas assim, pessoas insatisfeitas, murmuradoras, que acham defeito em tudo, acham motivo sempre para justificar de todas as formas, estão sempre longe da linha de frente da igreja. O pastor nunca pode contar com uma pessoa dessa. Por quê? Porque ela olha, ela só quer receber, ela não quer dar nada. E eu vou dizer para você, amados, principalmente quando se refere a vidas. Olha aqui o que eu li para você na Bíblia da Mensagem, né? Paulo no capítulo 4, dizendo, né, que nós precisamos, né, no capítulo 3 ele diz que precisamos compreender a altura, a profundidade, a largura, a altura, né, tá, do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E depois ele diz o seguinte, que eu levantei ministros, profetas, líderes, pastores e mestres para equipar o corpo, para que não haja nenhum vento de doutrina que abale as pessoas, para que vocês possam desenvolver o ministério, mas que vocês deixem de ser crianças. E olha, querido, um dos maiores sinais de criancice na igreja é este tipo de gente. É o reclamão, é o murmurão, que acha defeito em tudo, mas nunca faz nada. Ele não se põe para oferecer nada, ele não dá nada a ninguém, não cobre ninguém, não discipula ninguém, não abre a sua casa, não participa, não é linha de frente da igreja, não se põe para servir como modelo e exemplo. Né? E a vida dele passa a ser uma vida, então, né, infrutífera, uma vida, né, complicada. Em outras palavras, se você tem filhos aí, né, e você não usa a varinha, e se você não corrige, e não faz aquilo que Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar, use a vara, aplique na poupança, faça esse investimento, você vai ter uma criança birrenta, que vai fazer você passar raiva, que vai criar um monte de sabor para você. Amém, irmãos?
Né? Então eu pergunto, você tem disposição para ser discipulado? Você tem disposição para ser treinado? Né? Para ser um treinador, para ser um pai espiritual, para ser alguém que, né, oferece algo para Deus? Hã? Ou seja, né, você está participando dos trilhos da igreja, né? Está no curso de maturidade, está no curso de treinamento de liderança, está abrindo a sua casa, está se capacitando para ganhar vidas e para cuidar bem delas, para discipulá-las em amor. Amado, o caminho da maturidade é o caminho do crescimento. E o caminho da maturidade do crescimento é você parar de olhar para as suas desculpas, é você parar de olhar para o seu dodói, é você parar de olhar para o seu umbigo e servir com alegria na igreja, no reino de Deus, dando de si, dando do seu tempo, abrindo a sua casa para uma célula, sendo um ministro da palavra de Deus, repartindo o conhecimento que você tem, sendo treinado para ser um discipulador, para ser um conquistador, para ser alguém que faz diferença. Amém, querido? Porque senão, amados, a nossa vida vai entrar num limbo. Mas, pastor, eu não sei fazer nada disso. Eu não sou capaz de falar de Cristo, não sei cuidar de ninguém, eu não sei discipular, eu não sei cuidar bem, né, de nenhuma pessoa nova convertida, eu não tenho respostas, e se ela me perguntar algo sobre a Bíblia que eu ainda não aprendi, eu estou frito. Não, você vai estar frito se Jesus perguntar para você: o que é que você fez com o que eu te dei? Agora, quando alguém pergunta algo para você e você não sabe, você fala: eu tenho pastor, eu tenho supervisor, eu tenho líder, eu tenho discipulador. E se eu não sei responder ainda na palavra para você, é porque eu ainda não, eu estou crescendo, eu estou dando os passos, mas eu vou te responder. Queridos, quando você parar de olhar para você e suas desculpas e olhar para a palavra de Deus, ela te diz o seguinte: o que a palavra de Deus diz a nosso respeito? Quem somos em Deus? Quem você é em Deus? O que a Bíblia diz a seu e a meu respeito? A Bíblia diz que você é rei e você é sacerdote. Você ouviu o que eu falei? A Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Que você é embaixador do reino de Deus. Amém, amado? Que você é escolhido para dar fruto e seu fruto permanecer. Ele diz que você é coluna no santuário, que você é um carvalho de justiça plantado na casa de Deus, plantado pelo próprio Deus. Amado, que você, segundo o Salmo 1, é uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha e no tempo devido dá o seu fruto. Quem é você para Deus? Quem que você pensa que você é para Deus? No bom sentido. Ou será que você se acha um incapaz, um coitadinho, um miserável, um desprovido da graça de Deus, um cristão de segunda classe? Quem você é? A minha Bíblia diz quem eu sou. E a Bíblia diz quem você é. Você é tudo isso e muito mais. Filho de Deus, livre, sentado à direita dos céus, do Senhor, né? Que nada pode impedir você de realizar o propósito que Ele tem para a tua vida. Agora, existe um princípio na Bíblia que diz assim, lá em Provérbios: assim como você imagina em sua alma, assim você se torna. Né? A Bíblia diz que quem usa a boca, né, usa a língua, comerá do seu fruto. E que há poder da vida e morte nas palavras. Se você fala que você é um coitadinho, você é um coitadinho. Se você fala que você é incompetente, você é incompetente. Se você fala que você é impuro, você é impuro. Se você fala que você é infiel, você é infiel. Ou você vai se tornar infiel. Se você fala que você não vai ficar muito tempo na igreja, você não vai ficar na igreja. Se você fala que coisas a respeito da sua vida que são contra a palavra de Deus, Deus vai respeitar. Agora, quando você se apresentar diante dele, ele vai falar: filho, o que você fez com o que eu te dei? Te dei saúde, te dei dom, te dei graça, né? Te chamei de filho, te chamei de sacerdote, te dei autoridade, te dei capacidade, te dei habilidade, te dei todos os recursos para você fazer diferença na sua geração. O que você fez com isso?
Então, eu prefiro ficar com aquilo que Deus diz a meu respeito. Mesmo que seja algo além, né? Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são sempre mais altos que os nossos. O conceito, o desejo de Deus é que você vá mais longe do que você pensa que pode ir. Amém, amados? Então, são coisas que quando nós falamos, nós somos imaturos. Porque nós estamos dizendo aquilo que Deus não diz. E assumindo como verdade. Eu não posso liderar, eu não posso cuidar de ninguém, eu não posso ser pai, eu não posso liderar uma célula, eu não posso ser um pastor, eu não posso ser um ministro, eu não posso ser um discipulador. Quem diz que você não pode? É você que está dizendo. E tudo que você diz a seu respeito vai se cumprir. Bíblia. Agora, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz a meu respeito. Né? Eu prefiro ficar com aquilo que Deus pensa a meu respeito do que eu penso de mim mesmo. Porque às vezes eu penso bobagem de mim mesmo. Né? Eu penso fora do propósito. Eu penso abaixo. Eu penso menos. Mas quando eu vou para a palavra e eu assumo aquilo que Deus pensa a meu respeito, as coisas mudam. Amém? Terceira coisa, quando nós não levamos compromissos a sério, isso também mostra imaturidade na nossa vida. Vamos lá em Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Uma das coisas que demonstram como indicador, se nós estamos nessa estação ainda, né, é o seguinte: uma das coisas mais importantes que Deus quer transformar nas nossas vidas, para promover crescimento em nós, é a capacidade de você renunciar às suas coisas a favor das coisas de Deus. É você começar as coisas de Deus e terminar as coisas de Deus. Porque muitas pessoas começam as coisas de Deus e não renunciam. E aí abandonam as coisas de Deus para fazer as suas coisas. Começam a liderar uma célula, depois diz: pastor, não posso liderar porque agora eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Deus entende. Eu não sei se Deus entende. Você vai falar com Ele. O ministério é dele, a igreja é dele. As vidas são dele, não são do pastor. Eu não sei se nessa renúncia que nós fizermos, se nós vamos abrir um espaço de pessoas que serão salvas, que podem ser centenas, milhares de pessoas, quando você diz um sim. É por isso que Jesus diz: quem não renunciar, quer dizer, quem não abrir mão de coisas pessoais, não pode ser meu discípulo. Nós começamos a realizar alguma coisa para o Senhor, desistir e desanimar. Isso é sinal de maturidade. Não ser fiel é uma das piores coisas que pode acontecer em nossas vidas. E mostra que ainda somos meninos espirituais. A falta de fidelidade é o maior atestado de imaturidade. Deus quer uma igreja que leve os seus compromissos a sério. Amém, amados? Porque hoje tem tanta coisa por aí. Mas a gente tem que se posicionar na verdade, naquilo que Deus diz. Tá? Leva a sério uma vida com Deus, leva a sério a cobertura espiritual, leva a sério o seu tempo de oração, leva a sério os compromissos, a agenda. Amado, Deus quer uma igreja, Deus quer pessoas, porque nós somos a igreja, com senso de responsabilidade e zelo com o que faz. Então, Deus quer nessa noite, chamar a nossa atenção, para 3 coisas. E eu vou brevemente falar sobre essas 3 coisas. Que se esses indícios fazem parte das nossas vidas em alguma estação, nós precisamos nos posicionar e falar: Deus, eu quero sair desse lugar.
né? Se por alguma razão, né, isso está mostrando, né, uma estação da sua vida, Deus quer que você saia dela, porque imaturidade é ser criança, é ser menino, e Deus quer que você cresça à estatura de um homem, de um varão. Ele quer que você cresça. Amém? Né? Então, eu quero colocar 3 versos para você, né, e mostrar que a Bíblia vai nos puxar para 3 direções de crescimento. Primeiro, crescendo para baixo. Como é que é isso, pastor? Né? Ele quer que a partir dos seus pés, a partir da sua vida, aquilo que Salmo 1 diz, você é um cara plantado. Muita gente quer crescer em Deus, mas não para em lugar nenhum. Sabe por quê? Não tem raiz. E a primeira coisa que Deus quer dar para você, né, é segurança nos seus pés. Né, que você faça o seu lar ser edificado na rocha, seu casamento na rocha, sua vida espiritual na rocha. Ele quer que você seja plantado na casa de Deus, que é o corpo de Cristo. Né? Como o Salmo 1 diz, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo, né, o quê? Cuja o quê? Cuja sua folhagem não murcha. Tudo aquilo que ele faz, o quê? Prospera. Agora, veja só, eu coloquei, não sei se dá para você ver, se colocar esse PowerPoint aí, põe para nós, né? Tem uma pessoa lá em cima, né? E a partir dos pés dela cresce uma raiz. Deus quer que você aprenda, né, a ser plantado. Uma pessoa plantada não sai de uma igreja. Uma pessoa plantada não abandona o ministério. Uma pessoa plantada não é infiel. Uma pessoa plantada, ela dá fruto, porque o fruto é resultado dela, está conectado a tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida dela. Amados, veja só, quando a sua confiança está em Deus e as suas raízes, né, elas se estendem para os ribeiros, a consequência é está sempre verde, está sempre saudável, está sempre feliz, está sempre dando fruto na hora certa, na estação certa. É o que Salmo 1 diz. É o que nós cantamos hoje aqui. Quem está cheio da presença, quem está cheio do Espírito Santo, é alguém que aprende, né, a tirar forças e tirar nutrientes, não só no que está na superfície. Não vive só de reunião. Não vive sendo bombado. É um cara que busca. As raízes dele vão profundo. Ele tem vida com Deus. Ele tem profundidade. Amados, quem está cheio do Espírito Santo, né, não teme o calor. Quem está cheio do Espírito Santo em sua vida não tem medo do calor do teste, da prova. Não teme ser questionado. Não teme enfrentar situações difíceis. E permanece em pé. Sabe por quê? Além de permanecer em pé, permanece trabalhando. Sabe por quê? Porque tem raízes. Está passando uma tempestade, está passando uma luta, passando uma prova, o cara está de pé e trabalhando para Deus, feliz para Deus. Por quê? Tem raiz. O cara tem profundidade. O cara tem relacionamento. Pessoa que vai para a palavra, pessoa que tem seriedade com Deus, pessoa que leva Deus a sério. Então, amado, Deus quer que você cresça nessa intimidade. Deus que você quer cresça na intimidade com o Espírito Santo e que você dê fruto, independente da estação ou do tempo. Sabe por quê? Quem está preocupado com a estação e o tempo é porque não tem raiz. Porque quando você tem raiz, qualquer estação que esteja em cima, você sempre tem provisão. Sabe por quê? Porque a provisão vem das raízes e se estendem para toda a planta, para todo o corpo. Né? Quem está entendendo essa metáfora, gente? Colossenses capítulo 2, verso 7. Abra sua Bíblia aí. Né? Veja lá. A raiz da palavra é exatamente essa. Né? Arraigados, quer dizer, um pé plantado que se estende. Uma pessoa arraigada é uma pessoa plantada. Arraigados e edificados em quem? Nele, Jesus. E confirmados na fé.
assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Quer dizer, quem está plantado, quem está enraizado, né? O que acontece? E está confirmado na fé, assim como foste ensinado pela palavra, essa pessoa continua abundando, quer dizer, a abundância na vida dela, né? Plena de ações de graça. Uma pessoa arraigada não murmura. Uma pessoa plantada na casa de Deus, que tem raízes, é uma pessoa agradecida, né? Brota dela ação de graças, brota louvor, brota adoração, brota gratidão, brota a vida com Deus. Frutos naturalmente ocorrem. É o que a Bíblia diz, é o que Paulo está dizendo. Né? Então, amados, o que eu estou colocando nessa noite? Que onde Deus quer promover crescimento para tirar a gente da imaturidade espiritual, é fazer você ser uma pessoa arraigada e plantada na casa de Deus. Amém? Segunda coisa, então, Salmo 92, verso 12. Crescendo para cima. Olha o que ele diz: o justo crescerá como uma palmeira, e crescerá como o cedro no Líbano, plantados aonde? Na casa do Senhor. Florescerão aonde? Nos átrios do nosso Deus. Amados, a segunda coisa, né, tá, que Deus quer fazer você crescer, né, é crescer para cima, quer dizer, você começa, né, além de ter um relacionamento com Deus, você começa a aparecer, né? Quando uma planta começa a crescer, ela começa a aparecer, né? E ela começa, então, a se despontar dentro de um ambiente, ok? Então, a palmeira e o cedro fala assim, que o justo florescerá, ele crescerá, plantado na casa do Senhor. Deus quer que você cresça. Quem pode dizer amém por isso aqui? Tá? Ah, não, eu não quero aparecer, eu só quero ser esse... não existe planta que só tem raiz. Tem gente que fala assim, né? Eu só quero ficar nos bastidores, pastor. Não me põe nada, não me dá nada para fazer, porque eu só quero ser o cara dos bastidores. Não existe o cara dos bastidores. Não existe. Não existe uma planta só com raiz. Ela tem que expressar, ela tem que crescer, senão ela é uma planta anômala, doente. Eu quero crescer em Deus, eu não quero aparecer. Você já viu essa, não? Isso é um complexo de egoísta, entendeu? O cara quer de Deus, mas não quer ser o que Deus quer que ele seja. E o que Deus quer que você seja? Que você seja uma palmeira, que apareça mesmo, que cresça mesmo, que seja grande, que seja influente. Que dê grandes frutos. E por último, João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Pastor, esse negócio de dar fruto é só para quem é chamado mesmo, né? Isso é coisa para pastor, isso é coisa para líder, né? Não, isso é coisa para crente, para discípulo. Se você não dá fruto, você não é crente. Porque fruto é resultado de você ter vida. Você está conectado na videira, se você recebe a seiva, você vai dar fruto. Entenda, queridos, que às vezes, né, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito completamente errado. Eu quero ser discípulo de Cristo. Tudo bem.
Discípulo de Cristo dá fruto. Dar fruto não é uma técnica. Dar fruto não é a habilidade de alguns. Dar fruto não é a especialidade somente de uma classe de gente da igreja. Não. Se você está na videira, você dá fruto. Não tem o que fazer. A única coisa que você tem que temer é o seguinte, porque ele diz o seguinte, que os galhos que estão ali, que não dão fruto, o que ele faz? Ele arranca e joga fora. Você quer coisa mais clara que isso? Eu não consegui achar uma coisa mais clara que isso. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo dias, né, onde o ouvido dá coceira, as pessoas só querem ouvir o que gostam, não querem ouvir a palavra de Deus. Um sermão desse não pode ser pregado em muito lugar, não. É que nem aquele lá que Jesus, né, quando terminou, ficou sozinho, olhou para os discípulos e falou, vocês querem correr também? Pode correr. Pode ir embora. Por quê? Porque tem coisa que às vezes nós não queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir. Porque senão, a sua vida vai ser cobrada de mim. Ficou uma criança na igreja durante 30 anos, morreu, foi para o céu, achou que ia entrar lá, Deus falou, cara, o que você fez? Ah, não, o pastor que eu estava, da igreja que eu estava, nunca me ensinou, nunca falou nada, nunca falou esse negócio que os galhos iam ser arrancados, não. Eu achei que eu podia ficar nos bastidores, sendo um galinho que não valia nada. Não, mas a culpa vai ser jogada em mim. Vai dizer que o pastor é o culpado ainda, porque nunca ensinou esse negócio. Não. E eu quero nessa noite concluir com você, que você pense comigo. Você deseja crescer em Deus? Amém? É por isso que eu só usei como uma referência, porque é um texto tão maravilhoso, né, de Efésios capítulo 3, que fala, né, de você conhecer a profundidade, a altura e a largura. Né? Então, quando você... Tem muitas pessoas que leem esse texto, eu já li esse texto uma vez, eu falei, mas que esse negócio de profundidade, de largura, de altura, né? Mas a grande verdade, amados, é que Deus quer que você entenda que o projeto de crescimento dele não é só bidimensional. É para todos os lados. É em estatura, é em caráter, é em verdade, é em agradecimento, é em frutos, é em propósito, é em finanças, é em investimento, é em tudo. Todas as dimensões que você pode imaginar, Deus quer que você cresça. Você só não cresce naquilo que você não crê e que você profetiza o contrário. Mas se você crer, e você entender e assumir, não aquilo que você pensa a seu respeito, mas aquilo que Deus pensa a seu respeito, a sua vida vai mudar. As suas estações vão mudar. Você vai poder sair daquela estação de menino, se tornar um jovem que vence o maligno e se tornar um pai que dá fruto. Né? São estações. Então, que nessa noite, né, você comece a perguntar para Deus, Deus, não só uma respostazinha, né? Você quer crescer, você fala assim, não, eu quero que você pense, para onde você quer ir? Que tipo de vida você quer ter? Né? Você quer conhecer, então, né, essa profundidade que Deus tem para você? Você quer conhecer a largura, quer dizer, a amplitude do chamado que Deus tem para a tua vida? Você quer conhecer a altura, quer dizer, aonde Deus vai te colocar e até onde Ele pode te levar? Sem você fugir e achar que está fazendo a vontade de Deus? Não. Pense, meu irmão, que eu quero orar nessa noite para que você decida, né, crescer em todo o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Fecha teus olhos aí, vamos orar.